Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então eu mais uma vez aqui, professora Ivanira Leal, professora de ciência. E hoje o tema da aula de hoje é sobre o reino Monera, certo? Então o reino Monera, eles são seres microscópicos, causadores de doença, mas também tem suas vantagens, né? Tem seus benefícios. O reino Monera, suas células são procariontes. O que é procariontes? O núcleo dela é diluído no citoplasma, diferente das células eucariontes que têm um núcleo próprio. Então, o reino Monera, ele tem as características próprias, né? Eles podem ser unicelulares, que tem uma única célula, procariontes, onde o núcleo dela é misturado, diluído no citoplasma, e eles são classificados em dois domínios diferentes, que são as árqueas e as bactérias, que a gente vai estudar hoje. Então, as árqueas, elas são encontradas em diversos ambientes. Muitas delas conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como pântanos, onde há baixa disponibilidade do oxigênio, salina, onde existe muita concentração de sal, nas poças de origem vulcânicas, né? Onde a temperatura é muito alta. Então, as árqueas são procariontes. O núcleo dela é igual ao núcleo da bactéria, que são diluídos no citoplasma. Assim como as bactérias, porém, diferem delas a relação entre outras características, como a composição genética. Então, vamos ver as características das árqueas. São organismos unicelulares, com apenas uma célula. São procariontes com célula, onde o núcleo, o DNA, é diluído no citoplasma. Podem ser autótrafo, alimentação, como é autótrafo, ela produz o próprio alimento, ou heterótrafa, onde não produz o alimento. São capazes de sobreviver em ambientes em ambientes difíceis, isópitos, né? Em ambientes onde nós não temos condições de viver. Então, há muitas bactérias no nosso corpo. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos. Vocês sabem que no nosso corpo nós temos as células, os tecidos, os órgãos, o sistema para formar um organismo. E esses tecidos, existem várias bactérias que compõem o nosso tecido. Nós temos muitas funções relevantes. No sistema digestório, por exemplo, né? No sistema digestório, há comunidades de bactérias, que elas têm um papel fundamental na digestão de certos alimentos, na regulação da função intestinal. Então, as bactérias também se beneficiam dessa relação, pois elas se alimentam do que o nosso corpo humano ingere ou secreta. Aí nós temos a imagem da estrutura de uma bactéria. Primeiro, nós temos aí a célula procarionte, ou procariótica, ou bacteriana, né? Aí nós temos o flagelo, o nucleoide, que é o DNA, que ele está diluído no citoplasma. Temos a membrana plasmática, que reveste o citoplasma, e a parede celular. Também tem uma organela aí, que a gente sabe que a organela são os órgãos da célula, que são os ribossomos, que produzem, sintetizam, né, as proteínas. Como é a estrutura celular das bactérias? Então, as bactérias são seres microscópicos, são medidas geralmente em micrômetros, né? São pequenas, só através do microscópio. Elas podem viver isoladamente ou em grupo, constituindo colônias. E sua célula pode apresentar diversas formas, como a gente tem aí na imagem, de cocos, né? De estafilococos. Temos vibriões, que é em forma de vírgula, espirilos, que é em forma de espiral, e os bacilos em forma de bastões, né? As formas delas são variadas. A reprodução da bactéria, a maioria se reproduz pela divisão binária, que é uma célula mãe, se divide o núcleo
e formam duas células filhas, né? Iguais, clonadas. Uma bactéria, ela é muito potente, ela pode se dividir a cada 20 minutos. Assim, em menos de 24 horas, uma bactéria pode originar mais de 7 bilhões. Então, nesse processo ocorre inicialmente a duplicação do DNA e em seguida a divisão da célula em duas iguais, que recebe o nome de bactérias filha, que é exatamente a divisão binária. E as bactérias na cadeia alimentar, qual é o papel dela? Então, as bactérias são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas. Por quê? Porque elas fazem parte da cadeia alimentar, na decomposição. As autótrafas e as heterótrafas, quer dizer, as bactérias que produzem o próprio alimento e as que não produzem, como por exemplo, servem na decomposição ou elas servem para ser parasitas, né? Depender de outra célula. De acordo com a sua forma de nutrição, elas podem ser classificadas. Bactéria autótrafa, fotossintetizantes, como as cianobactérias, que apresenta o pigmento verde, que é chamado de clorofila, fundamental para a realização da fotossíntese. Por exemplo, as algas, que pertence ao reino protista, que produz grande 90% do oxigênio. E as bactérias na cadeia alimentar também, elas podem ser quimiosintetizantes, elas utilizam substância inorgânica, como composto de ferro, enxofre ou nitrogênio, para produzir o quê? O próprio alimento, independente da luz. As bactérias também, elas são patogênicas. O que é isso? Podem causar diversos tipos de doenças nos seres vivos. E temos as bactérias decompositoras, que participam do processo de decomposição da matéria na cadeia alimentar. Então, as bactérias e a biotecnologia. A biotecnologia é a tecnologia que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos, com objetivos produtivos na produção de antibióticos, vitaminas, vinagre, o metano, né, combustível, entre outros. Quais são as bactérias? Tem as vantagens e a desvantagem. Então, vamos ver as vantagens. Fermentação na produção de alimentos como queijo, vinagre, cervejas e outros. Na produção de antibióticos. Na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas, porque quando faz a decomposição, vai reciclar os nutrientes que voltam para o meio ambiente, né? Fazendo a decomposição. O homem possui bactérias no intestino, né? Produtoras de várias vitaminas, como na flora intestinal. E as desvantagens? As desvantagens, porque elas são bactérias patogênicas que causam doença, como por exemplo, nós temos a pneumonia, a tuberculose, o tétano, a lepra e outros. Ações das bactérias, decomposição, são as decompositoras sobre os alimentos ou contaminação da água, né? Então, em resumo, nós vimos que as bactérias são seres microscópicos que têm uma contribuição no meio ambiente, na saúde, mas também podem causar doença. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o reino das bactérias e que vocês estudem bastante, né? E que fiquem com Deus até uma próxima aula.